Essa é uma programação do Israel no Caminho e nós vamos falar a paraxá dessa semana. Essa paraxá dessa semana é paraxá Shemini, quer dizer oitavo, e isso está em Levíticos 9, do 1 ao Levíticos 11, 47. A Haftará é 2 Samuel 6, do 1 a 19, e a Brit Hadashah, nós temos aí Atos 10, Atos 5 e o Salmo 128. Evidente que quando nós falamos essas referências, a Bíblia ela é muito ampla e existe várias referências correlacionadas com esse texto. Eu estou em São Paulo, meu nome é José Adélcio, o Rubens está no Rio de Janeiro, e o que nós vamos levar para vocês hoje é uma palavra simples, na qual vocês têm o próprio canal para fazer perguntas, para dialogar e até contestar. Estamos abertos para vocês. Rubens. Fala, Zé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. A gente está aqui junto para tentar esclarecer, tentar ajudar, tentar participar junto com outras pessoas as maravilhas que Deus escreveu na Torá e que estão totalmente prefiguradas na pessoa de Yeshua HaMashiach, lá no Berit Hadashah. Vamos nós. Então, eu pediria, Rubens, para você já iniciar. E nós vamos bater um papo e eu entro e coloco algumas coisas que venham a calhar no momento. Olha, Zé, essa Shemini, né? Shemini, o oitavo, ela é uma paraxá que, mais uma vez, começa a falar de holocaustos, começa a falar de expiação pelo pecado. E eu vou te contar uma coisa. Eu ia até dizer o seguinte, só para recordar rapidamente, né, para a gente entender um pouquinho a base dessa paraxá, a Torá fala de 5 ofertas levíticas, né? Ela fala sendo 2 obrigatórias, 2 chamadas compulsórias e 3 voluntárias. As obrigatórias, que são aquelas que envolvem mandamentos, que envolvem preceitos, são a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. E as ofertas voluntárias, são as outras 3, são a oferta queimada ou holocausto, que é uma oferta de gratidão, a oferta de manjares ou de cereais, que é uma oferta de alimento que não envolve sangue na realidade, e a oferta pacífica ou de comunhão, que era uma oferta que era trazida para que o povo pudesse ter comunhão com Deus. Na verdade, isso tudo não é sem propósito que Deus criou todas essas ofertas. E essa paraxá, ela começa dizendo, quando Moisés fala, olha, diz aos filhos de Israel, tome um bode para a oferta do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Aí eu ia brincar, eu ia falar com você o seguinte, Zé, quando é que você vai no templo levar o teu bezerro? Quando é que você vai pegar realmente essa tua oferta? Eu quero saber, porque eu não conheço o caminho do santuário, eu não conheço o caminho do tabernáculo, nem da tenda da congregação e nem do templo, que não existe mais. Tá certo? O que eu sei é que aqui está escrito em Levítico 9, diz assim, toma um bode, toma um bezerro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, oferta de manjares, amassada com azeite. Aí tem uma frase que me chama muito a atenção, no versículo 4, que diz assim, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Ou seja, havia uma condição para que o Senhor se manifestasse, a Shekinah de Deus aparecesse, em função de ofertas que você entregasse lá no santuário. E 2 versículos depois, no verso 6, ele diz assim, tragam as ofertas que o Senhor ordenou a Moisés, para que a glória do Senhor se manifeste. Então é o seguinte, eu volto a perguntar para você, Zé, me dá o caminho, qual é o endereço desse tabernáculo que eu quero entregar essas ofertas a Deus? É verdade.
É verdade. Essa é uma coisa que nós temos que deixar bem claro para quem está ouvindo e vendo que os tempos são totalmente outros e É, que principalmente a comunidade judaica, ela talvez nem esteja lendo isso, talvez nem esteja lendo o que foi passado, o que foi passado. Nós estamos num momento aonde nós, do Israel no Caminho, cremos que Yeshua é o Senhor e ele foi o sacrifício. Continua. Pode ele foi o continuar. Eu eu pensei que já você não ia, tinha terminado, eu te não, não cortei. é isso. Eu já ia mandar um WhatsApp lá para o sacerdote lá do templo, tá entendendo? Para dizer quando é que eu podia levar a minha ovelha, meu bezerro, meu novilho. Mas isso tudo realmente a gente está falando de uma maneira, vamos dizer assim, bem não literal. A gente precisa entender que é impossível nós seguirmos a literalidade da Torá quando se trata especialmente de leis cerimoniais, mesmo porque a gente sabe que não existe mais o Beit HaMikdash, o templo, não existe mais o santuário, porque na realidade foi feita um único sacrifício perfeito que permite que o Senhor nos apareça pela fé, nos apareça porque Ele está dentro de nós, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. A glória dele se manifesta, pode se manifestar porque houve uma oferta perfeita. Agora Deus olha para nós e diz assim: filhos, eu vou me apresentar diante de vocês porque tudo aquilo que eu gostaria que alguém fizesse como uma oferta já foi feito através do meu filho na cruz do Calvário. Ele já derramou sangue naquela cruz para que eu pudesse realmente me apresentar diante de vocês. Verdade. Eu me lembro, Zé, daquela vez que a glória de Deus apareceu diante de Moisés, e a palavra de Deus lá em Êxodo diz que ele apareceu de costas, porque, na verdade, Moisés não tinha, como nenhum homem, condições de ficar diante da plenitude da glória de Deus antes da manifestação de Yeshua HaMashiach. Mas mais importante, quando eu perguntei isso para você, é assim, aonde que isso nos leva, Zé? Aonde que isso nos leva? Nos leva ao pensamento de que a manifestação da glória de Deus só é possível quando uma verdadeira oferta é entregue a Deus. E para quem foi feita essa orientação, conforme o livro de Levítico? Foi feito para Arão. Sim. Quem é que Arão está representando? Ele está representando um sacerdócio, e esse sacerdócio, ele caducou. Esse sacerdócio levítico, ele é um tipo de um sacerdócio que viria a ser perfeito, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? O sacerdócio levítico é um sacerdócio da terra. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio que é do céu. A origem é do céu. Então, quando eu te fiz essa pergunta, Zé, é assim, será que nós devemos, então, reconstruir um tabernáculo físico, feito por mãos humanas, e continuar criando novilhos, bodes, bezerros, para continuarmos vivendo debaixo da Torá? É isso que Deus quer para nós? Sacrifícios e holocaustos de animais? Então, eu falo para todos que estão nos ouvindo agora que tudo aquilo que a gente está lendo na Torá, em Levítico, como nesse texto, nessa paraxá, ela simplesmente funciona como uma prefiguração de algo que nos é dito e é revelado lá na frente. Ou seja, a Torá sozinha, ela não existe sem a glória, sem a luz que está revelada no Berit Hadashah. É isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Tudo aquilo, quando você ouve Moisés, quando você lê sobre a figura de Moisés na Torá, é um homem que aponta, tem qualidades, tem virtudes que apontam para Yeshua. Quando você lê sobre José do Egito, você tem qualidades e virtudes que apontam para a pessoa de Yeshua. Tudo aponta, tudo que Sem foi dúvida. escrito na Torá, que Moisés anotou, dito por Deus, é para a glória e revelação do Filho de Deus, que é Deus também. Você não acha, Zé? Concordo. Isso tudo que você fala, eu concordo plenamente, e é até cômico, né?
a gente falar às vezes dessa maneira. Mas essa paraxá, ela tem uma coisa que está muito ligada no dia de hoje. A morte de Nadab e Abiú, por desrespeitar o Senhor, desrespeitar as coisas de Deus, elas são muito sérias. Elas são muito sérias. As coisas de Deus, hoje, conforme nós falamos, eles aqui eram direto com o Senhor. Claro, Jesus estava estampado em tudo, mas era direto com o Senhor. Hoje, ainda nós temos Yeshua como único caminho ao Senhor para nos pedir perdão por atos que nós podemos praticar. E a palavra de Deus diz que nós somos pecadores e temos que conversar com o Senhor diariamente, né? Então, Nadab e Abiú fizeram uma bobagem e profanaram as coisas de Deus. E como se profana as coisas de Deus, a morte é certa. E uma coisa que é de Deus, como foi com o próprio Arão. Morreu os filhos e ele não pôde falar nada, porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava errado. E hoje, quando nós erramos, nós sabemos. Por isso que nós temos acesso a Deus através de Yeshua. Na própria Haftará, a gente ela fala que Davi está trazendo a arca e Uzá toca na arca. Não é para tocar nas coisas de Deus. Deus é que tem que tocar na gente. Nós temos que buscar o que Deus, as promessas que Deus tem para a gente, sem tomar a frente dele. Porque toda vez que o homem entra na frente de Deus, dá caca, as coisas não andam bem. E aí vai reclamar do quê? Vai reclamar de ofertas hoje, como nós falamos de ofertas hoje. Se você não ofertar, se você não dizimar, você está profanando uma palavra que vem do Senhor, vem totalmente do Senhor, para manter o templo, para manter o sacerdote que é hoje, não sei se é o rabino messiânico, se é o pastor, mas você está profanando isso, você está impedindo, de alguma forma, uma forma humana, de que isso aconteça, né? Então, isso é uma... nós temos que ter respeito com as coisas do Senhor, e eu gostaria também de fazer essa pergunta hoje. Como que está a nossa oferta? Além de nossa adoração e dízimo, né? A ordenança de Deus, ela é clara que nós temos que manter a casa do Senhor para que o devorador não afete a nossa vida. A nossa vida. Então, as nossas ofertas, elas têm que ser saudáveis e corretas, né? E aí a pessoa vai falar assim, mas você está falando do Velho Testamento, isso não existe mais. A questão de trazer para pós-Jesus, nós vamos trazer a mesma coisa. Em Atos 5, a morte de Ananias e Safira. Por quê? Porque eles não honraram o Senhor como deveriam honrar. Eles não levaram para casa para manter a casa do Senhor de uma forma digna, ou seja, eles ficaram com dinheiro que não era deles. E hoje nós sabemos claramente, a palavra do dízimo, ela diz hoje, é o único modo de repreender o devorador, é o único modo de impedir que as suas coisas sejam saqueadas. Se nós tomarmos a frente do Senhor e negarmos isso e fazermos errado, o devorador tem autorização e tem meios de nos cutucar. Por favor, Rubens. Não, tudo bem. Eu concordo com você com relação à história de Nadab e Abiú, do mesmo jeito que eu me lembro de Rosni e Finéias, os filhos de Eli, que eram filhos dele, sacerdotes, e cujo coração não estava realmente no Senhor.
O problema todo é que quando você entrega a tua vida nas mãos de Deus, né, nas mãos de Yeshua, você vai cada vez mais se aproximar. A Bíblia diz em 1 João o seguinte, não me lembro o versículo agora, que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós temos que buscar realmente crescer em Yeshua conforme a nossa estatura tem que buscar a estatura dele, não é? Mas eu volto, eu concordo com você em relação à forma, a negligência com que Nadab e Abiú fizeram isso, né? Na realidade, e associo novamente a questão de usar, quando na Haftará que você falou, por que tinha acontecido aquela história com usar na realidade. Tem aquela história toda da arca, né? A arca foi de Siló para Ebenezer, Asdod, Bet-Shemesh, foi para Kiriat Jearim. Quando chegou ali, na casa de Aminadab, na minha opinião, a questão de usar não tem nada a ver, isso é uma opinião minha, com a questão de sacrifícios e holocaustos, conforme começa o capítulo 9 de Levítico aqui. A Torá diz o seguinte: por esse mesmo tempo o Senhor separou da tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. Era a tribo de Levi, né, que tinha que levar a arca para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Está lá em Deuteronômio 10, no verso 8. Ou seja, somente a tribo de Levi poderia levar, né, na verdade, a arca da aliança. Mesmo que Uzá fosse um levita, eu não sei se ele era um coatita, porque somente os coatitas poderiam levar. Mas mais importante do que isso é que a arca ela não podia ser carregada em carro de boi, ela tinha que ser carregada nos ombros. Você não pode adulterar a lei da maneira como eles fizeram. Mas Davi temeu demais naquele dia. Então, é a mesma coisa de você, como está escrito lá em Hebreus, não negligencieis tão grande salvação. A gente não pode, nós erramos, nós tropeçamos, mas em Cristo nós somos santos. A natureza do pecado, ela foi destruída, foi aniquilada na cruz do Calvário, mas nós tropeçamos, pecamos, sim, embora a natureza do pecado não esteja mais em nós, mas, né, quer dizer, nós não pagamos o preço mais por isso, porque recebemos a natureza de Deus dentro de nós erramos, nós tropeçamos, mas Deus nos levanta. Bendito seja o Senhor que vivemos debaixo da graça de Deus. É um favor imerecido. Já não estamos mais debaixo das leis da Torá. Não estamos mais debaixo dos 613 movimentos. Tanto é que eu volto à questão de sacrifício e holocausto, e eu pergunto o seguinte para você, Zé. Não disse Davi no Salmo 51 que sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito? Esse é o sacrifício que agrada a Deus, e não o sacrifício de bodes e novilhos. Sim, lá em Oséias... Só para concluir, lá em Oséias 6... está escrito no verso 6, misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, é evidente que a primeira aliança, a aliança do Tanar, ela não foi consagrada sem sangue. Era necessário que as figuras que estão no céu, figuras, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, na verdade, a eles. Tá certo? Então, isso para mim, é o que tem de importante. Quando o rei Saul desobedeceu a Deus e foi sacrificar para enfrentar os amalequitas, o povo tomou lá do despojo das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor, lá em Gilgal. Samuel disse o seguinte: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? E ele termina e diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Não é? O Salmo 40, só para falar desse salmo, Zé, que é profético, o Salmo 40 diz assim, aliás, é um salmo de Davi: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste.
holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste, como está escrito aqui em Levítico, no capítulo 9. Então, isso prova que Davi, muitos anos depois do que Moisés, pelo Espírito, ele falou claramente, quer dizer, enquanto lá na lei, lá na Torá, se fala em sacrifício, em ofertas pelo pecado, em holocausto, no Salmo 40 ele diz, holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste. Ou seja, nós estamos caminhando da lei para a graça, nós estamos caminhando para algo que começou como um tipo e se fecha lá na frente, na cruz do Calvário de Yeshua HaMashiach. Fala, Zé. Eu falei da questão de usar e falei da questão de Ananias e Safira, justamente para que nós possamos entender que as coisas de Deus, elas são sérias e elas têm que ser cumpridas. Agora, eu concordo plenamente que hoje, as coisas estão num outro patamar, que você, como você mesmo disse, que é a graça de Yeshua, e nós temos questão hoje abertas, muito abertas. Essa questão da ofertar, do dizimar na casa do Senhor, ou você acolher pessoas, você ajudar pessoas, ela é muito clara e é uma ordenança de Deus pela própria graça. Em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 9, ele diz da sementeira, ele diz da colheita, e nós sabemos o seguinte, que se nós semeamos o que nós semearmos, se você semear num vaso, você vai colher o que tem naquele vaso. Se você semear num campo, você vai colher muito mais do que está naquele campo. E a nossa semeadura é justamente essa. Nós temos que buscar a santidade. Vamos ser santos? Não acredito, como você até próprio falou. Mas temos Yeshua para nos perdoar dia a dia e nós fazemos uma semeadura no que nós cremos, no que nós acreditamos e levar vida. E como o próprio Israel no Caminho diz, levar vida em abundância. E a vida em abundância está em Yeshua, né? Então, essa questão a sementeira é muito importante. A sementeira é importante, verdadeiramente. Isso começa lá com Melquisedeque, quando Abraão deu o dízimo tudo a ele, reconhecendo um sacerdócio maior, na verdade, né? Então, isso mostra que Levi, que estava nos lombos de Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque, na realidade, não é? Reconhecendo esse sacerdócio maior, na verdade. Não é? Mas isso é mais uma prova de que tudo converge para Yeshua. Então, quando eu chego para alguém que é judeu, amigos meus da escola, quando eu quero falar alguma coisa voltada sobre a palavra, sobre a Torá, sobre a Bíblia, né? Tem aqueles que se afastaram de mim, tem aqueles que acham que eu fiquei... alguns disseram assim para mim, eu fui saber outro dia, Rubinho, era meu apelido, Rubinho surtou e foi morar em Nova Iguaçu, porque recebeu Yeshua no coração. Então, essa é a nova figura que surgiu há 30 anos passados. Mas cada vez que eu falo alguma coisa da Torá que converge para Yeshua, né, eu começo a perguntar e falo assim, você ainda tem dúvida que Deus é Errad, não é Yahid? Que Yeshua é o Alfa e Ômega, mas lá em Zacarias está escrito que ele é o Aleph Tav? Que o nome do filho que haveria de nascer de uma alma em hebraico, ou seja, de uma donzela virgem, que Isaías profetizou lá em Isaías 9:6, é El Gibor, o filho é El Gibor, ou seja, o filho é Deus forte. Então o filho, o Mashiach, também é Deus. Que foi lá de Belém Efrata, lá em Judá, que saiu aquele que haveria de reinar eternamente, conforme Miqueias falou, que o rei que haveria de vir montado num jumentinho, não é? Conforme dito lá em Zacarias, foi exatamente aquele que entrou e que a gente comemorou há pouco tempo atrás. Então, isso tudo é para que a gente conheça, Zé, na maneira de ver, qualquer que seja a paraxá
que a gente for falar de sacrifício, de oferta e de santidade diante de Deus, como você trouxe a respeito de Nadab e Abiú, não é? Nós somos santos sim, inclusive é uma ordem do Senhor, ele disse, Sim, Zé, sede santos sacerdotes. como santo, como eu sou santo. Ele falou, e nós temos, lá no Salmo 82, no verso 6, muita gente estranha, mas está escrito, vós sois deuses, com D minúsculo, e esse deuses no original em hebraico é Elohim, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Então ele está falando de uma realidade celestial, de uma realidade profética para todo aquele que recebeu, que abriu o coração e Verdade. recebeu Yeshua na realidade. Então, é aquilo que eu falei para você, nós pecamos, mas não temos mais a natureza do pecado. Então, a nossa natureza deixou de ser bios, né, natural, natureza humana, para ser zoe, que é a natureza de Deus. Por isso você é santuário do Espírito. Por isso o Espírito Ruach HaKodesh fez morada dentro de você e você carrega dentro de você o poder desse Deus. Então, eu acho que é isso que a gente quer passar para você, meu amigo, meu irmão, que você está me ouvindo. Você precisa entender que Deus não é um louco que vai pegar o filho dele, que também é Deus, não é? Revelar uma triunidade, 3 pessoas sendo um Deus, na verdade, enviar para morrer da maneira que morreu. Ele não precisava de nada disso. Ele podia ter continuado ele podia ter pego Adão e Eva desde o início, né, Zé? E simplesmente dito assim, olha, vocês vão morrer, porque eles não sabiam que era a morte antes da queda, e acabou-se, eu vou continuar aqui nas montanhas celestiais e não quero revelar meu filho para ninguém. Mas ele fez isso para revelar o amor dele para você que não conhece Deus. Para você que não conhece Deus, eu quero te dizer o seguinte, Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para que você creia e tenha acesso à vida eterna. Porque é como diz o Miguel sempre no início das Parashot, caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ele não falou ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele e o Pai são um único. É isso, verdade. Zé. Acho que a gente falou um pouquinho. Eu acho que isso é. Uma coisa só que eu gostaria que você falou de 613 leis. Aí virou 10. E hoje temos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, através de Yeshua, e amar o próximo, é isso que nós queremos fazer. Amar o próximo, desculpe, Zé, amar o próximo como ele nos amou. Nos amou, exato, Amar o próximo como nos amou, como está na palavra. E, em 1 Pedro, no 1:22, ele diz da santidade do amor. E eu vou fechar lendo isso para vocês. Que nós tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, que nós falamos, amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fosse regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, como você acabou de falar, mediante a palavra de Deus, a que vive e é permanente. Essa é a palavra do Senhor. Fechando essa paraxá, nós estamos em breve na presença de vocês e queremos desejar um Shabbat Shalom e que Deus realmente, que essa palavra toque o fundo do seu coração e vocês sejam realmente muito abençoados. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom, Rubens. Shabbat Shalom, Zé. O Senhor abençoe a todos vocês.